Aleluia. Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 15. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, verso 12 a seguir. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: o meu mandamento é este, Jesus falando, o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Verso 15. Já não vos chamamos de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado de amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Agora vamos abrir no livro do profeta Zacarias, capítulo 13. Profeta Zacarias, capítulo 13, o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Amém? Estenda as vossas mãos em minha direção, por favor. Senhor meu Deus e Pai, ó Deus, é com muita alegria, é com muito prazer e muita honra que eu estou aqui, Pai, nesta noite para ministrar a Tua palavra. Deus, eu reconheço que não sou nada, Pai, aqui. Mas eu quero ser nesta noite, Pai, vaso de honra nas Tuas mãos e boca Tua nesta noite. Por isso, purifica os meus lábios, a minha mente e o meu coração. E esta palavra, Pai, o Senhor possa nos inspirar para que nós possamos, Pai, nos regozijar nela nesta noite. Porque a nossa alma, ela anseia, Pai, por Ti. E a Tua palavra, Senhor, é o nosso alimento. A Tua palavra é o nosso fortalecimento. E a Tua palavra é Jesus, o nosso amigo, que está conosco todos os dias e até a consumação do século. Tenha misericórdia de mim e nesta noite eu coloco a minha vida diante de Ti. Não me deixa, Pai, falar nada do que eu acho. Não me deixa, Senhor, achar alguma coisa aqui. Eu quero, Pai, falar aquilo que o Senhor tem, inspirado pelo Teu Espírito Santo. É que eu oro a Ti, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Glórias a Deus. O texto que nós lemos, Jesus diz que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. E nós vemos que Jesus diz que Ele não nos chama de servos, mas Ele nos chama de amigos. E Ele diz que o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tudo que ele tem ouvido do Pai, isso Ele tem falado a nós, os seus amigos. E nós começamos já desde o livro de Gênesis, ver que Deus é um Deus organizado, Ele é um Deus que fez a terra e tudo que nela há, e depois dela toda pronta, ela fez o homem. Ele fez o homem para
cuidar da terra e para usufruir da terra. Deus fez o homem e o colocou no jardim do Éden. Deus tem sempre, desde o início, o maior prazer de falar com o homem. E ali nós conhecemos no livro de Gênesis que diz que todos os dias, na viração da tarde, ao cair da tarde, Deus descia naquele jardim para falar com Adão. E aquele diálogo ia maravilhosamente bem, até que um dia o homem desobedeceu. E aí Deus não mais desceu para falar com o seu amigo, expulsou-o do jardim, porque Jesus disse: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E com Deus não foi diferente, não é diferente. Ele deu uma ordem para que Adão obedecesse e não comesse daquela fruta, daquele fruto. E aí ele desobedeceu. E aí Deus desceu naquele grande dia e Adão se escondeu. Adão se escondeu. E Deus disse: aonde está Adão? Nós podemos trazer o entendimento que Deus tem um prazer de falar com o seu amigo. Deus tem um prazer de falar comigo e com você. Todos os dias. E Ele é tão maravilhoso que Ele deu o seu Filho para dar a vida pelos seus amigos. E através disso, quando Jesus morre, ressuscita e sobe, Ele libera o Espírito Santo, nosso amigo, para que esteja sempre dentro de nós. E Deus ainda continua falando com o seu amigo, que é o homem, eu e você. E naquele dia, Deus não pôde ter aquela conversa que Ele tinha com Adão. Com certeza foi ali que Deus colocou diante de Adão, naquelas prosas, naquela conversa com o seu amigo, que Ele colocou todos os animais, e Adão ia dando nome, e assim do que deu é até hoje. Um diálogo perfeito, até que o inimigo quebrou aquela comunhão. Aí nós vamos para frente e vemos que Deus também encontrou um outro amigo que andava com ele, era Enoque. Enoque andou tão maravilhosamente com Deus e a amizade era tão tremenda que Deus o tomou para si. E aí vem, na sequência, aí Deus tem Moisés. Deus chama Moisés, tem Abraão. Deus vai e desce para falar com Abraão. E a palavra do Senhor diz que Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá de ti eu farei uma grande nação, multidões de nações. E a palavra do Senhor fala que Abraão seguiu o que Deus determinou. E é tanto que na Bíblia é falado que pela obediência e pela fé de Abraão, ele foi chamado amigo de Deus. Aí nós vamos também para o nosso querido Moisés, um homem que teve experiências profundas, tremendas, com o Deus Todo-Poderoso. Enquanto Deus queria de novo falar com o seu povo, falar com os amigos, a palavra fala que Deus desce no monte Horebe, e o monte treme, fumega, e o povo corre de Deus. Mas a Bíblia diz que Moisés se achegou à nuvem da glória, aonde Deus estava. Aí Deus disse assim: sobe aqui, Moisés, porque eu vou falar contigo. E aí Moisés subiu. Aí Deus fala na sua palavra, boca a boca, como um amigo fala com outro, eu falo com Moisés. E aquele diálogo ali foi tremendo. Foram 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. E essa conversa foi tão maravilhosa que novamente Moisés voltou e ficou mais 40 dias e 40 noites. O diálogo, eu posso imaginar uma coisa maravilhosa. Já pensou? Moisés vendo o dedo de Deus escrevendo nas tábuas as leis, coisa maravilhosa.
E era Deus revelando ao seu amigo os segredos. Tudo Deus revelou ao seu amigo. E não é diferente comigo e com você. Deus nos chama como amigo. E Ele quer todos os dias falar conosco. Mas nós temos negligenciado isso. Nós temos desprezado. Hoje nós temos, em qualquer lugar, a oportunidade de falar com o nosso Deus. E Deus se agrada quando nós o procuramos. Ele revela a intimidade dEle para nós quando nós estamos dialogando com Ele. Porque em Salmos 25, 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, a qual Ele dará a entender os seus caminhos, os seus projetos. Então, Deus continua querendo falar conosco. E nós temos que despertar, porque Deus é o nosso amigo fiel. Jesus é aquele fiel amigo que não vai nos enganar nunca. A palavra do Senhor diz em Provérbios 17, 17: em todo tempo ame o amigo, e na angústia se faz um irmão. Em Provérbios 18, 24 diz que o rico ele tem muitos amigos, mas a palavra diz na parte B que nós temos um amigo mais chegado do que um irmão. E esse amigo mais chegado do que um irmão não é outro a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Foi Ele que deu a vida pelos seus amigos. O amor dele para conosco é algo que é indescritível. Nós não podemos compreender o grande amor desse amigo, desse que morreu por nós e nos chama de amigo. E aí nós vemos que a amizade de Deus com Moisés é tão tremenda que o amigo vê ao outro falar mal de outro e vem cá, espera aí, vamos juntar aqui agora, juntou Miriam e Arão, falando de Moisés, e Moisés não podia escutar. Você já deve ter visto aí na mídia. Aí Deus vem cá e chama os três e dá ali uma lição para eles. Porque Deus, como é o nosso amigo, Ele vê coisas que você e eu não vemos. Por isso que muitas vezes nós não compreendemos que Deus tira coisas ou pessoas próximo a nós, é porque Ele vê e ouve coisas que eu e você não ouvimos. E só um amigo fiel é que não deixa o outro enganado. E aí Deus vai lá e chama a atenção e puniu aqueles que falavam contra os seus amigos, cometiam injustiça. E aí nós vemos que Deus sempre procurou falar com o homem, procurou um relacionamento, mas um relacionamento profundo. Porque Deus, quando manda Jesus descer e vir purificar a sua igreja, Ele mostra para nós a intimidade que Ele quer ter conosco. Porque Deus, Ele não procura namorada. Deus procura uma noiva que tenha intimidade e comprometimento com Ele. E nós somos a noiva de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro. Por isso que Ele está juntando os seus amigos, aleluia, porque as bodas serão lá na glória, aleluia. As bodas vão ser lá na glória, mas Ele está preparando a noiva, adornando-a para aquele grande dia. Coisa que é maravilhosa, nós às vezes não entendemos isso. É a intimidade que Deus quer conosco. Ele quer levar os seus amigos à sala do banquete. Esse lugar aqui está ficando difícil de se viver, porque quem quer viver uma vida em Cristo já despreza as coisas desse mundo e começa a pensar nas coisas que são do alto. Porque é isso que Deus tem preparado para os seus amigos. Abraão, seu amigo, já está lá, aleluia.
Moisés já está lá. Elias já está lá. Abraão, Isaque e Jacó já estão lá. Oh, vai chegar o grande dia que eu e você estaremos lá também. É necessário obedecer. Aleluia. Aí naquele grande dia nós vamos encontrar aquele amigo. Aleluia. O Senhor, Deus é um Deus tão maravilhoso, que Ele nos chama de amigo. Aí, quando Deus chama Jesus, e Ele faz a obra redentora aqui, a palavra do Senhor diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Em várias referências na Bíblia, nos evangelhos, nas cartas de Paulo, há várias referências que Jesus está assentado à direita de Deus. Mas quando um amigo dele parte, ele se põe em pé. Está em Atos capítulo 7, quando Estevão estava... Olha, quando o amigo está de pé no trono, cuidando do seu amigo, nem pedrada a gente sente, pastor Rogério. Nem línguas que nos difamam a gente importa, porque ele está ali num outro nível espiritual. A palavra do Senhor diz que Estevão já entregando já a morte, ele já estava próximo a morrer. Eu creio que veio a última pedrada, ele não sentiu, porque a palavra do Senhor diz que ele estava cheio do Espírito Santo. E viu os céus abertos, a glória de Deus, e Jesus em pé ao lado do Senhor, aleluia. Ele não mudou, aleluia. Ele não mudou. E o Senhor está levantando do trono. Ele não precisa levantar, mas quando ele levanta é porque algo tremendo ele vai fazer, aleluia. Um dia ele decidiu punir um homem porque abusou das suas coisas santas. Ele só botou um dedo na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, no reinado de Belsazar, que usurpou as coisas de Deus. Foi o dedo de Deus que escreveu ali. Por isso que o rei tremia e não conseguia se controlar. Aleluia, esse é o que nos chama de amigo. E a palavra do Senhor diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O Senhor não exige muito, é só obediência. É o princípio, é a obediência. Pode orar 24 horas, pode jejuar 30 dias, 60 dias, mas se não obedecer, o Senhor diz: acaso eu tenho prazer em sacrifícios? Ou que antes obedeça a minha palavra? Ele tem prazer, é na nossa obediência. É fácil todas as horas? Não, é muito difícil. Mas o Senhor, Ele tem nos dado graça, a mim e a você, para que essa aliança entre o nosso Salvador e o seu amigo não venha a se quebrar. Aí a palavra do Senhor diz que, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 13, no verso 6, que diz: e se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Você conhece a história. Mas nós vamos aqui, antes de entrar nessa parte, dizer que a palavra do Senhor diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não os recebeu. Aí ele diz ainda, mas todo quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia! E é por isso que nós estamos aqui. Deus permitiu que o povo de Israel rejeitasse o Messias, para que ele viesse, para aquele que não era povo seu, passe a ser agora povo seu. Aquele que era inimigo de Deus, agora são amigos de Deus. Aleluia! E a palavra do Senhor fala que eles e nós também
vimos Jesus como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura. E não fizemos dele caso algum. Mas ele não estava importando por isso. O amor dele para comigo e para contigo superava todas as afrontas. Ali no monte, no Getsemane, ele chorou e suou lágrimas, gotas de sangue, por amor a mim e a ti. E aí Jesus é levado para o Gólgota, entregue para ser morto e para ser ferido. Aí diz assim, se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Agora, o meu entendimento nesta passagem, nós temos que compreender que a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, ela é um pouco aqui e um pouco ali. Nós vamos ler também o Salmo 24. Salmos de número 24. O 4, por favor, deixa eu ver se é o 4. O verso 4. Deixa eu confirmar aqui. Vê o 5. 6, 7 agora. 7. Diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Uma tradução diz, para que entre o Rei da Glória. E entrará o Rei da Glória. 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós sabemos, aleluia. Glória a Deus. Mas então preste bem atenção, porque nós lemos que perguntaram, se te perguntarem que feridas são essas nas tuas mãos, aí ele dirá, foi a feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. Eu tive um entendimento nesta passagem que quem não sabe que ele foi ferido, foram aqueles que estavam aguardando a Jesus nas entradas eternas, depois dele ser morto e ressurreto, porque as marcas eram as marcas dos cravos. Jesus ressuscitou ainda com as marcas dos cravos, e ele está com as marcas dos cravos, e nós vamos um dia ver e testificar que foi ele. Aí os anjos, quando viram Jesus, porque Jesus venceu, e quem vence sempre vai com a mão assim. Se tem 2 lutadores de boxe, um que está derrotado, a mão fica para baixo, mas o vitorioso é assim, símbolo de vitória. E Jesus, depois que estava ali, aleluia, ensinando ali na aldeia, e de repente ele é levado ao céu numa nuvem, e ele vai subindo, e aí é dado uma ordem, levantai, ó portas eternas, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos que não viam e não sabiam, porque eles não são oniscientes, eles estavam lá aguardando no céu, o Rei da Glória. Aí ele chega com as mãos feridas, e eles lhe perguntam, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele diz assim, foram as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aleluia, você entende, isso é glorioso, aleluia. Eu daria uma salva de palmas, porque Jesus venceu, aleluia. Eles contemplaram aquelas marcas, eles contemplaram os cravos nas mãos, aleluia.
Oh, aleluia! E aí nós vemos que esse amigo, ele venceu. E ele foi nos preparar lugar. E ele continua ainda tendo a vontade de falar conosco todos os dias. Nós é que não estamos negligenciando. Mas o Senhor quer falar com o seu povo. Jesus, ele fala com o seu amigo. Jesus, ele fala com aquele que busca. E nós estamos vivendo uns dias difíceis. Dias onde as pessoas têm procurado em ser amigos de governadores, em ser amigo de pessoas ricas, em ser amigos de pessoas influentes, e estão esquecendo do seu principal amigo. Porque na hora da angústia é Ele que está ali para nos ouvir. Na hora da dificuldade é a mão dEle que está estendida para nos levantar. É Ele, é esse o amigo fiel, o verdadeiro amigo, esse que não vai nunca negar a mim e a você, e não vai enganar a mim e a você. Eu posso falhar com você, você pode falhar comigo, mas esse verdadeiro amigo jamais ele falha. Oh, aleluia, glórias. Jesus é tão maravilhoso. O pastor Rogério já falou isso, eu tenho também esse mesmo entendimento. Que de repente está Jesus ali no jardim, aonde foram prendê-lo. E aí de repente chega um que Jesus já tinha sabido que ele o tinha traído, que ele tinha vendido por 30 moedas de prata. Mas aí quando ele ainda vem, aquele amigo vem, aí Judas vem para beijar Jesus, e Jesus ainda, amigo, a que vieste? E eu te digo uma coisa, Jesus considerava Judas como amigo, porque Jesus não é mentiroso, ele não é hipócrita. Se ele falou, é. E se Judas tivesse arrependido ali naquele momento, Senhor perdoaria. Aí você pode perguntar, e você que é estudioso, mas aí então quebraria o que está escrito. Não preocupe, a palavra de Deus, é Ele que manda. Ele arranjaria um outro meio de nos salvar, mas Ele perdoaria sim, porque Ele é amor. Basta arrepender, basta querer que Ele seja o verdadeiro amigo. Se Judas fala assim, Senhor, me perdoa, te vendi por 30 moedas. Tem misericórdia de mim, eu não quero, isso estou realmente arrependido. O Senhor proveria outro meio para nos salvar, mas salvaria Judas também. Não é heresia não, meu irmão. É o nosso Deus que é verdadeiro, Ele não mente na sua palavra. Aí alguém diz assim, mas Deus, está escrito que Deus não muda. Ele não muda mesmo. Mas Ele não muda na sua essência, no seu caráter, na sua santidade, na sua fidelidade, no seu amor, na sua justiça. Ele não muda. Mas o que Deus mais tem prazer é de mudar uma sentença que Ele determinou. Aleluia! Uma grande prova, eu estava conversando hoje, era sobre Nínive. Ele decretou, vai lá e prega. Durante os 3 dias, prega que dentro de 40 dias Nínive será subvertida. Aí o povo arrependeu, aí Deus mudou. Ele não mudou o caráter dele, Ele mudou a sentença que Ele tinha determinado. Deus tem prazer em... Ele deu uma sentença também para Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerá e não viverá. Mas a palavra do Senhor diz que Ezequias foi buscar o seu amigo, virou para a parede, chorou e orou, e o Senhor arrependeu do mal que disse que o faria. Então nós sabemos que esse nosso Deus, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. O que Ele quer realmente é que nós sejamos seus amigos. E como eu estava dizendo, muitos querem ser amigos de pessoas influentes, de pessoas que têm um algo para lhe oferecer. Apenas um algo. E eu te digo, seja amigo daquele que tem tudo para te oferecer. Porque Jesus é o nosso tudo. Se faltou o alimento, Ele é o nosso pão. Se faltou alegria, se faltou alguma coisa, Ele completa tudo na nossa vida. Ele é tudo o que nós precisamos. Mas ainda nós não despertamos para isso.
Porque na hora que nós despertarmos, nós vamos falar com esse amigo todos os dias e em todo momento oportuno. Nós vamos estar lembrando dele. Às vezes você não pode nem falar, mas não um pensamento, porque ele entende e sabe e vê todas as coisas. Nós vemos que esse amigo, ele diz aí que quem é que tem maior amor do que este? De dar a vida pelos seus amigos. Jesus provou isso para conosco, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi Jesus, foi a morte dele, que liberou novamente o caminho do céu, que foi perdido ali do paraíso, quando Adão desobedeceu. Aí veio Jesus, e você sabe muito bem, mas é necessário todos os dias estarmos relembrando. E nós vamos agora, neste domingo, novamente, relembrar a morte do Senhor até que Ele venha. Porque o Senhor nosso Deus, Ele nos comprou com um preço precioso. Não um preço com coisas corruptíveis, mas nos comprou com precioso sangue. Sangue de um cordeiro imaculado. E nós temos hoje a marca de Cristo. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos propriedade exclusiva dEle. Aleluia. Esse amigo, ele nos trata de uma forma que nós não merecemos. Daniel reconhecendo isso: Senhor, eu te louvo, eu te engrandeço, e eu agradeço a Ti, Pai, porque o Senhor não nos ouve segundo a nossa justiça, mas segundo a Tua grande misericórdia. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite, para podermos nos aproximar mais desse amigo. Cada dia chegar mais perto, como diz o Salmo, o Provérbios, que nós já falamos aqui, Provérbios 18, 24, que há um amigo mais chegado do que um irmão. Ele é o nosso amigo, o verdadeiro amigo, o fiel amigo, aquele que não nos deixa, aquele que não nos abandona. E eu digo para você que tem muitas pessoas que têm um entendimento errado, que diz: Deus falha, ou Deus tarda, mas não falha. É engano. O nosso Deus não falha mesmo, mas também nunca tarda. Nós podemos ir para a palavra de Deus, que quando o amigo de Jesus estava doente para a morte, Lázaro, e Jesus era amigo da família e os amava. Aí Marta manda um recado: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Aí Jesus diz assim: não se preocupe, essa enfermidade não é para a morte. E aí passou. Lázaro doente, Lázaro morreu, Jesus não foi no velório, Jesus não foi no enterro, e Jesus não apareceu também nem no outro dia para consolar. Eu e você, ou Marta e Maria e todos deveriam perguntar: aí, cadê o amigo? Na hora mais difícil o amigo não veio. O amigo, aquele que era amigo, tardou, não chega. Oh, olá. Não, ele não. Aí de repente vem ele e diz: vamos lá agora. Depois de 4 dias ele diz: vamos lá agora. Vou despertar o meu amigo, porque ele dorme. Oh, aleluia! Aleluia! Aí de repente chega, ele surpreendeu, e ele vai nos surpreender. Ele gosta de surpreender os seus amigos. Ele nos surpreende de uma forma maravilhosa. E aí eu creio que eles ficaram maravilhados e surpresos. Quando vem, aí Marta já o encontra antes dele entrar na aldeia. Senhor, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus manda chamar a Maria e fala com ela, e aí o Senhor chega naquele grande momento. E Jesus, é interessante que quando ele ama o amigo,
Como ele ama o amigo, mesmo sabendo que o amigo vai estar vivo, ele ainda chora. Isso é o amor. É o amor que ele tem por mim e por você. E aí ele disse, Lázaro, para fora. Aí Lázaro sai para fora. E eu digo para você, não pensa que Jesus esqueceu de você. Ou que ele esqueceu a sua oração, o seu pedido. Que você que é amigo dele, ele não esqueceu. Ele vai agir na hora certa, no momento exato, quando você menos esperar. Olha ele agindo, olha ele mostrando que ele é o amigo fiel. É aquele que não nos deixa, ele não atrasa, ele não falha. E ainda diz a palavra do Senhor, porque aquele que há de vir virá. E ainda assim diz, e se acaso ele tardar, espera-o. Mas a palavra afirma, certamente não tardará. Oh, aleluia! Esse é o nosso amigo, o Jesus Cristo fiel, o verdadeiro, aquele que nos amou primeiro. Oh, aleluia! E eu quero já passar para o pastor Rogério. Tem muito tempo, pastor, não tem palavra, não. Deus tem misericórdia. Pois é. Deus é fiel. Amém? E um detalhe nesta... Pode vir os amigos de Jesus que aqui estão. Para começar uma amizade com o pai, tem que ter o filho. Então, se alguém quer verdadeiramente ser amigo de Deus, tem que reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. E a palavra do Senhor diz que quem tem o pai, tem o filho. E quem não tem o filho também não tem o pai. Então é uma amizade que quando a gente adquire amizade com vem 3 amigos. E a palavra do Senhor diz que o cordão de 3 dobras é difícil de ser quebrado. Esses 3 Deus maravilhoso tornam um só em nós. Aí Jesus diz ainda, Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Então esse é o verdadeiro amigo, o fiel. Mas nós precisamos ter uma intimidade com esse amigo, não uma amizade superficial, uma amizade profunda, uma amizade aonde a gente já sente a sensibilidade dele estar falando no simples toque de uma nota musical ou numa simples leitura de um texto. Aí a gente já vê esse amigo falando conosco. E essa intimidade, ela não é adquirida de repentemente, de uma noite para um dia. É uma sequência de busca, é uma sequência de renúncia, é uma sequência de querer mais desse amigo. E nós temos que procurar dar a prioridade a esse amigo fiel. Porque nós temos dado prioridade a tantas coisas. A esposa quem tem, ao esposo quem tem, aos filhos, ao trabalho, aos prazeres, aos lazeres. É bom, isso é, mas a prioridade deve ser o nosso amigo. Marta nos ensinou que não é fazendo serviço para Ele que estamos agradando a Ele. Maria fez algo diferente, e é isso que Ele quer de mim e de você. Que primeiramente é Ele, e as outras coisas Ele nos acrescenta. Amém?